Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Este é o capítulo 11, Processos de Fabricação, do curso de Projeto de Produto. A fabricação, da etimologia, vem de manos, que significa mão, e factus, que significa fazer, ou seja, fazer com as mãos. É claro que esse conceito, ao longo do tempo, tecnologia, se modernizou, de modo que não é apenas mais só feito com a mão, mas com máquinas, robôs, com diversos outros modos mais rápidos e para proporcionar também produção em escalas mais elevadas, em escalas maiores. O objetivo principal é transformar basicamente matéria-prima ou insumo num determinado produto. Então é o processo de transformação que visa pegar, então, transformar a matéria-prima num determinado produto. Aqui na figura a gente pode ver uma garrafa PET, por exemplo, sofrendo aí o processo de sopro a quente, de modo que ela tem inicialmente uma espessura de parede maior e com esse sopro então ela seja transformada, portanto, numa garrafa que possua então uma espessura de parede menor, como as que nós conhecemos aí para refrigerantes, sucos, água, enfim. De certo modo, a fabricação aplica processos físico-químicos de modo a alterar a geometria, propriedades, aparência, né, do seu estado inicial para o seu estado final. Então, são essas alterações. Então, e para isso, atualmente, não apenas com as mãos, mas precisamos de determinados maquinários, ferramentas, e principalmente energia e trabalho, né, que são os grandes propulsores da fabricação atual. Essa sequência de processos e subprocessos, então, objetivando o objeto ou o produto no seu estado em tese para ser entregue ao cliente, ou simplesmente numa etapa intermediária, servindo de insumo para um processo subsequente. É claro que o objetivo por trás disso tudo que estamos falando aqui é agregar valor a um insumo, a uma matéria-prima, de modo que ao despender energia, ao aplicar trabalho, tenhamos uma contrapartida, que é a de agregar valor, ou seja, obter recursos financeiros maiores do que os que foram empreendidos. Né? Então, ou seja, o lucro, né, nesse caso. E não podemos confundir, é importante ressaltar aqui, fabricação com produção. Tá? Então, a fabricação é esse processo e a produção se refere à quantidade. No caso de uma representação simplificada do que falamos agora há pouco, ou seja, temos um determinado material que passa por determinados processos de fabricação, objetivando um produto final, né, dessa maneira. E é claro que nesse processo todo há um descarte, um prejuízo, sempre tem, não existe um processo
que aproveite 100% de todos os insumos que utiliza. Isso é improvável, ou da energia, isso é improvável, é impossível nesse momento, de modo que todo o processo então tem o seu descarte, seu prejuízo. E a questão de agregar valor, ou seja, temos um material que vale menos, né, como insumo, como matéria-prima, e ao adicionar a utilidade via processos de fabricação, ganha-se então o valor agregado, de modo que o material agora processado tem um valor financeiro, né, da sua utilidade principalmente, maior do que a matéria-prima que lhe deu origem. As indústrias podem ser classificadas como primárias, secundárias e ou terciárias. No caso das primárias, é aquelas diretamente ligadas aos recursos naturais, então agropecuária, agricultura, pesca, óleo e gás, a extração propriamente dita. No caso das secundárias, elas já coletam o que foi extraído pela indústria primária e converte em bens já industrializados, enfim, principalmente indústria química, aeroespacial, de processamento de alimentos, têxtil, enfim, algo que utilize como insumo um produto da indústria primária. Já as indústrias terciárias são simplesmente o setor de serviços da economia, ou seja, não diretamente ligadas a um produto, mas bancos, então, educação, escolas, portanto, a indústria do entretenimento, o próprio governo, enfim, transporte, turismo, então tudo isso aí é setor de serviços, portanto, indústrias terciárias. A classificação dos produtos manufaturados, então nós temos principalmente os bens de consumo e os bens de capital. Os bens de consumo, então, adquiridos de maneira direta pelo cliente, então automóveis, computadores, sapatos, geladeiras. Já os bens de capital, por exemplo, são adquiridos por empresas para produzir bens ou prover serviços. Ou seja, uma empresa que utiliza lá um computador para produzir outro produto, utiliza o computador para produzir, por exemplo, um automóvel, então para essa empresa o computador é um bem de capital. Agora, para o consumidor que adquire um computador de maneira direta, então esse computador ele é já um bem de consumo, né? Então ele está sendo consumido e não sendo utilizado, por exemplo, para uma finalidade de obtenção de outro produto. Então, bem de consumo, relação direta. Bem de capital, intermediário, ou seja, adquirido para produzir outra coisa. Temos uma classificação básica aqui da produção, ou seja, claro que isso pode variar muito de segmento para segmento, enfim, isso não é algo fixo. Não encaremos isso como uma regra engessada e restritiva para sempre, não. Uma produção baixa, comumente é até 100 unidades por ano, uma produção média de 101 a 10 mil unidades por ano, uma produção alta já é a partir de 10.001 unidades por ano. Então isso tudo pode mudar. Já no que se refere à capabilidade de produção, ou seja, isso se refere, portanto, aos limites, às limitações de uma determinada companhia no que se refere a produzir determinado produto. Então, por exemplo, a capacidade de processo tecnológico,
ela se constitui ali dos processos de fabricação disponíveis. Então, por exemplo, se por exemplo um produto demanda fundição, então, e essa empresa não tem uma unidade de fundição, ela não tem a capacidade, né, desse processo nesse caso, tendo que, porventura, terceirizar ou optar por outra estratégia, enfim. Então essa é a capacidade de processamento. Nem sempre ela vai ter o determinado equipamento e aí adota-se outra estratégia, por exemplo. Limitações físicas, que é tamanho e peso. Então, por exemplo, o galpão tem um pé direito de 3 metros, e entretanto queremos fazer um equipamento cujo comprimento é de 5 metros. Então, naquele galpão vai ficar um pouco difícil, por conta do tamanho do que se quer produzir. E peso, no sentido da ponte rolante, por exemplo, para fazer a movimentação. Já no que se refere à capacidade de produção, então, a mesma coisa, quantidade por tempo, ou seja, velocidade, basicamente. Ou seja, o número de pessoas que pode fazer isso em um determinado período de tempo, isso determina a capacidade de produção. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.